Olá, alunos do oitavo ano da Escola Antônio de Queiroz. Vamos para mais uma correção. Essas atividades foram enviadas nos dias, na semana de 6/7 a 10/7, né? Então, qual é o assunto? Proporcionalidade. Então, tá assim, no primeiro exercício tem a quantidade de pacotes de ração para cães do abrigo de animais. Daí tá, quantidade de cachorros, pacotes de ração para o mês, quantidade de pacotes por cachorro. Daí tá lá, 2 cachorros, 6 pacotes. 6 cachorros, 18. Depois, 18, 54. Daí, era para você preencher o restante. Então, para você saber quanto é a quantidade de pacotes por cachorro, era só pegar os 6, né? 6 pacotes, dividir por 2 cachorros, que dava 3. 18 dividido por 6 dá 3. 54 dividido por 18 dá 3. Então você via que a quantidade de pacote por cachorro sempre era 3. Então era só multiplicar por 3. 54 vezes 3, 162. 60 vezes 3, 180. 120 vezes 3, 360. E 30 vezes 3, 90. Então era só pegar a quantidade de cachorros e multiplicar por quantidade de pacotes por cachorro. Daí estava assim: existe alguma relação entre o número de cachorros e a quantidade de pacotes de ração? Sim. É o que? É uma proporcionalidade direta, né? Por quê? Está aumentando, né? Está aumentando igualmente, né? Por isso que é direta, né? Do mesmo jeito que aumenta a quantidade de cachorro, está aumentando na mesma proporção a quantidade de pacotes de ração, né? E a razão sempre é 3. Hoje existe no abrigo 80 cachorros. Mamãe quer doar ração para metade deles. Quantos pacotes ela deve doar? Metade de 80 é 40. 40 vezes 3, 120 pacotes. O segundo exercício. Quantidades de litros de leite consumida pelos gatos do abrigo. Então a mesma coisa, quantidade de gatos, litros de leite para o mês e quantidade de litros por gato. Então a mesma coisa, ó. Se você pega 45 divide por 3, dá 15. 90 dividido por 6 dá 15. 180 dividido por 12, 15. 360 dividido por 24, 15. Então a gente achou que a razão é 15, né? Então é só multiplicar. 30 vezes 15, 450. 60 vezes 15, 900. 90 vezes 15, 1350. 45 vezes 15, 675. Né? Então, tinha esses dados que faltava preencher essa tabela. Daí a pergunta: o que podemos observar em relação ao consumo de leite e a quantidade de gatos? A relação é o quê? Ela é diretamente proporcional, né? Proporcionalidade direta. Igual ao exercício anterior, né? Aumenta na mesma quantidade, né? Na mesma proporção. Mês passado, o abrigo gastou 300 litros de leite. Se metade dos gatos foram doados, quantos litros serão gastos agora, gente? Só pegar 300 e dividir por 2 que vai dar 150 litros. Terceiro exercício. Duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais. Quando x igual a 6, o valor correspondente de y é igual a 9. O valor de y quando x igual a 10 será... Gente, então eu tenho as duas grandezas, né? O x e o y. Eu peguei o quê? Está dizendo lá os dados do exercício, né? Quando x vale 6, y vale 9. Quando x vale 10, quanto que vai valer o y? Então, isso daqui é uma regra de 3 simples. Por que regra de 3? Porque eu tenho 3 valores, né? Eu tenho o 6, o 10 e o 9 e quero achar o quarto valor. Por isso que é uma regra de 3. Multipliquei em cruz. 6 vezes y igual a 10 vezes 9. 6 vezes y, 6y. 10 vezes 9, 90. Então, 6y igual a 90. Daí é só fazer a operação inversa, né? Que eu estou multiplicando, vou fazer a operação inversa. Y igual a 90 dividido por 6, y igual a 15. Quarto exercício.
Nas alternativas abaixo, identifique aquela que exemplifica uma situação de proporcionalidade entre as grandezas. Letra A. Em 20 minutos, uma pessoa gastou R$ 20 no supermercado. Se ela ficar 40 minutos, gastará R$ 40? Gente, isso daí não tem como prever, né? Depende do produto que ela vai pegar, né? Que produto vai pegar. Então, isso daí não tem proporcionalidade entre as grandezas, né? Não é diretamente proporcional. Um professor corrige 20 provas em 1 hora de trabalho. Após 8 horas, ele terá corrigido 160 provas? Não tem como, né, gente? Porque no começo o professor até está com mais disposição, depois vai cair no rendimento também, então não tem como prever. Em uma viagem, um carro mantendo a velocidade média percorre 60 km em 1 hora. Dobrando a sua velocidade média, ele percorre os 60 km em 30 minutos? Sim, correto. Ele vai dobrar, né? Lógico que vai. Se ele vai dobrar, se ele corre 60, né? Ele vai dobrar o que? A velocidade média? Então é lógico que ele vai fazer menos tempo, né? Se ele dobra, ele vai dividir. Então, se era em 1 hora, que é 60 minutos, 60 dividido por 2, 30 minutos, né? Uma pessoa leu 3 livros na semana passada. Em um mês ela lerá 12 livros? Claro que não, né? Então essa daí só pode ser a alternativa C. Quinto exercício. Considere as afirmações a seguir. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condição idêntica, ele levará 2 horas? Sim, porque está falando em condições idênticas, né? Então, essa está correta. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols? Não, gente, isso daí não tem como prever também, né? Terceiro, em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 km. Mantendo a mesma velocidade média, após 3 horas ele terá percorrido 180? Sim, correto. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Imagina. A massa é o peso que a gente fala, né, na linguagem mais popular. Imagine. Você acha, por exemplo, que tem pessoas de 10 anos que não pesa igual, né? Não tem altura igual. Então, isso daí não tem como prever, né? Então, não é porque eu tenho a mesma idade, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, 50, vai ter o mesmo peso das pessoas com a mesma idade. Isso daí não tem nada a ver. Então, há proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas nas afirmações, então só pode ser a letra C, 1 e 3. Então, pessoal, fica por aqui, né? Mais essa correção. Até a próxima correção. Um abraço.